Jonas capítulo 1. Amém? Todos encontraram? Livro de Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esse Jonas teve 3 dias e 3 noites dentro do ventre deste peixe. Essa história que nós acabamos de ler no versículo de 1 de Jonas, talvez muitos já sabem essa história, onde conta do profeta fujão. Jonas tinha um chamado do Senhor Jesus. Embora ele era considerado um profeta menor, a chamada dele era grande, porque ele tinha um chamado de ir até a cidade de Nínive, para falar para aquele povo sobre a maldade que estava no coração deles, e que não estava agradando a Deus, e que se eles não se consertassem com o Senhor Jesus, não se consertassem perante aquela cidade ia ser destruída.
Porém Jonas, ao ouvir aquela voz, onde o Senhor Jesus ordenou que ele se dispusesse a ir fazer aquela tarefa, o que Jonas faz para nossa surpresa? Ele se dispôs, mas foi a fugir da presença do Senhor. Trazendo isso para as nossas vidas atuais, quantas vezes Deus nos chama para fazer algo a qual Ele acha que nós somos capazes, mas o nosso medo nos faz tomar uma direção diferente. E muitas das vezes podemos sofrer consequências drásticas. No caso de Jonas, voltando aqui para a palavra, Jonas, o que ele fez? Ele entrou numa embarcação. Eu vou fugir daqui, vou dar a linha. Penso eu, que ele pensava que estava escondendo de Deus. Aqui o Senhor não vai me encontrar. Vou entrar para dentro desse barco, vou entrar para dentro do porão ainda por cima, vou dormir uma boa soneca e não quero saber disso. Deus é que envia outro. Só que, irmãos, ele esqueceu, como ele mesmo declarou aqui, que o Deus que ele servia era o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Então, como é que passou na cabeça deste homem que ele poderia esconder dentro daquela embarcação? Só que o Senhor Jesus não gosta que fujamos do nosso chamado. Muitas das vezes, Deus nos ordena: vai, pregue a tua palavra, vá lá e fale para aquela irmã isso e isso e aquilo. E nós, com a nossa covardia, Senhor, é para ir ali nem pensar, eu vou passar para o lado de cá. E não fazemos aquilo que o Senhor manda. Mas esquecemos que o Senhor não gosta de desobediência. Esquecemos que o Senhor, quando Ele nos ordena, Ele quer que seja cumprido. Porque se Deus chamou, é Ele que capacita. E naquele momento, a tristeza de Deus com aquele profeta foi muito grande. Eu acredito que Deus tem até se irado contra Jonas. Ele entrou naquela embarcação, ele não pensou no mal que poderia vir sobre aquela embarcação. Se calhar ele pensou: Deus vai ter misericórdia, né? E não vai fazer nada com eles, porque eu estou aqui e eles não têm culpa. E é assim que nós fazemos. Nós não fazemos o ídolo do Senhor, o mal sobrevém sobre a nossa vida, atinge a nossa família, atinge os nossos amigos, e nós ainda temos a coragem de perguntar: por que está acontecendo isso, Senhor? Mas não lembramos que não obedecemos a palavra de Deus naquele momento. Então o que aconteceu? Deus enviou um vento forte sobre aquela embarcação. Eu acredito, irmãos, que aquele vento deve ter sido tão forte, a ponto daqueles marinheiros terem medo de morrer. E marinheiro, nós sabemos que tem experiência em alto mar. Não são marinheiros de primeira viagem. São marinheiros profissionais, que estão habituados a lidarem com tempestade, com chuva, com sol, com qualquer tipo de adversidade que venha no mar. Só que Deus queria mostrar para Jonas que não adiantava ele fugir. Como Deus quer falar para vocês e para mim nessa noite, para não fugirmos do chamado que o Senhor tem na nossa vida. Porque o Senhor Jesus, Ele quer nos usar, mas nós temos que nos dispor a fazer a obra do Senhor. Não pense que você não é capaz, porque se Deus chamou, Ele capacita. O Deus que criou o céu, o mar e a terra é o mesmo Deus que te capacita, é o mesmo Deus que me capacita. E naquele momento, os marinheiros ficaram nervosos, com medo, temerosos. Cada um foi clamar para o seu Deus. Acredito que um devia ter Fátima, outro devia ter Nossa Senhora, sei lá quem que eles tinham, mas de menos o Deus dos hebreus, de menos o Deus Todo-Poderoso. E o mestre do navio, muito preocupado com aquela situação, aquela agitação, já tinham inclusive lançado cargas no mar, para ver se o barco ficava mais estável, para ver se o barco não afundava. E começaram a clamar ao Senhor deles:
Nossa, meu Deus, que é isso? Que é isso? E conversando, acredito eu que eles até discutiam entre eles o porquê daquela tempestade, pois nunca tinham passado por uma tempestade igual àquela. Só que o mestre, o que ele fez? Ele foi à procura de mais algo dentro daquele barco para poder lançar fora. Para surpresa dele, quem ele encontra? Jonas no porão, escondidinho, dormindo num sono profundo, como se nada tivesse acontecendo. Às vezes, o inimigo de nossas almas, ele, em meio às tempestades e em meio à nossa desobediência, ele nos lança um sono profundo para nós acharmos que está tudo bem o que estamos fazendo. Por quê? Quem está preocupado, quem está desobedecendo, normalmente vai ficar o quê? Ansioso, não consegue dormir direito. Por quê? Porque sabe que fez algo de errado. Mas aí o inimigo que ele faz? Não, Jonas, está sossegado, vai dormir em paz. Isso não é nada. Como se diz, Deus não vai te encontrar ali no porão. Mas Jonas estava enganado. Jonas estava enganado, sabe por quê? Porque Deus usou, sabe quem? Aqueles marinheiros para confrontar Jonas. Muitas das vezes, Deus vai usar pessoas lá fora para vir sacudir a gente, porque andamos a dormir sem fazer a obra do Senhor da forma que o Senhor quer. E o marinheiro então interrogou a Jonas: então o que fazes aí? De onde vens? Para onde vais? Que povo é o teu? Clama ao teu Deus. O marinheiro que tinha outro Deus foi usado para mandar Jonas invocar o Deus dele, para ver se Deus salvava a vida deles todos. E Jonas então teve que contar: eu sou um hebreu, eu temo ao Senhor dos exércitos, aquele que criou o céu, o mar, a terra. Mas ele também contou que estava fugindo da presença do Senhor. E aqueles marinheiros, sabe o que eles fizeram? Eles disseram para ele assim: nós não podemos morrer por tua culpa. Talvez não foi essa mesmas palavras que eu estou usando, mas eles queriam dizer para Jonas que eles não tinham nada a ver com a desobediência dele. Então o que eles fizeram? Vamos então lançar a sorte. Vai sair a sorte para ser lançado no mar aquele que tem a culpa dessa tempestade. Como o nosso Deus Todo-Poderoso já estava no controle de tudo, porque foi Ele que fez aquela tempestade. Ele queria ter um tratado diretamente com Jonas, porque Jonas, ele se rebeliou contra a ordem de Deus e tentou fugir da presença do Senhor Jesus. Deus permitiu aquela tempestade. Então Deus também permitiu que o nome de Jonas saísse para a sorte. E para a surpresa de Jonas, olha, és tu, e agora? Só que aqueles marinheiros, eles eram seres humanos igual nós, que temos sentimentos, que temos dor, que temos fome, que temos medo. E aqueles marinheiros temeram pela morte, mas também temeram pela morte de Jonas. Eles não queriam ficar com a responsabilidade de que o sangue de Jonas vieram das mãos dele. Então eles clamaram a Deus: Senhor, não deixa que nós perecemos por causa deste homem, que o sangue dele venha ser cobrado por nós. E eu acredito que naquele momento Deus teve misericórdia daqueles marinheiros, mesmo eles não servindo a Deus, porque Deus, ele é justo tanto com o crente e com o ímpio. E aí Jonas então não teve alternativa. Eles ainda perguntaram para Jonas, para ver o que Jonas faria, né? Jonas, então o que nós devemos fazer? Agora eu pergunto para vocês: será que vocês teriam essa coragem de falar: agarrem em mim e me atirem ao mar? Vendo aquela tempestade, ele poderia até saber nadar, mas no meio daquela tempestade toda, haja braço.
Se os marinheiros não estavam conseguindo remar aquela embarcação para voltar para a terra, imagina 2 braços. Que somos limitados, ficamos fracos, temos medo, e na hora do medo a adrenalina sobe e não conseguimos fazer nada. Mas Jonas, ele teve a consciência naquele momento. Quantas vezes em meio às nossas dificuldades nós não falamos para Deus: por que o Senhor não me mata? Me leva, Deus, aqui. Por que o Senhor não me mata? Jonas preferia morrer. Ele sabia que se ele caísse lá naquele mar, ele ia morrer. Mas Deus, naquele momento, Deus sondou o coração de Jonas e viu que havia um arrependimento. Porque quem tem promessa, irmão, não morre antes do tempo. Porque Deus não deixa. Você pode até demorar para fazer o ID do Senhor. Você vai até ficar rodando, mas Deus não permite você morrer enquanto não se cumpra na tua vida aquilo que Ele quer. E os marinheiros agarraram no braço de Jonas e lançaram ao mar. Eu acredito que aqueles marinheiros sentiram tristeza naquele momento. Imagina nós cometermos algo de errado, colocarmos em risco a nossa família toda, reconhecermos naquele momento que fizemos errado, que a direção tinha que ter sido outra, mas nós tomamos uma direção contrária. E eu falo para minha mãe: pode me atirar no mar. Ou eu falo para o meu pai: pode me atirar no mar. Será que os nossos pais teriam coragem? Será que os nossos irmãos teriam coragem de nos lançar naquele mar? Só que os marinheiros não tinham alternativa, porque ou era Jonas ou era eles. Como Jonas sabia do que ele tinha feito, ele deixou bem claro para esses marinheiros: assim que me atirarem, o mar vai se acalmar de imediatamente. E foi o que aconteceu. Eu fiz essa pequena introdução para vocês entenderem sobre o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes somos chamados para louvar, mas nos rejeitamos, não nos dispomos a louvar. Às vezes somos chamados para pregar a palavra do Senhor, mas preferimos ficar na porta. Às vezes somos chamados para o ministério de oração, mas preferimos, em vez de falar com Deus, falar com o irmão. E Deus está lá de cima olhando. Será que você quer que eu envie um peixe para te engolir, criatura? Naquele momento, Deus enviou, foi Deus que preparou aquele peixe. A Bíblia diz que foi Deus que preparou aquele peixe grande, que nós não sabemos se é uma baleia, não sabemos qual peixe é. A Bíblia não especifica, só diz que é um peixe grande. Deus preparou aquele peixe para engolir Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe grande. E Deus, Ele preparou uma azia naquele peixe, para aquele peixe vomitar Jonas. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? E eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te falar agora. Deus quer saber de você qual é o peixe grande que te engoliu nesta noite. Foi o peixe do desânimo? Foi o peixe da mentira? Foi o peixe da preguiça? Foi o peixe da falta de coragem? Foi o peixe da falta de persistência? Foi o peixe da depressão? Foi o peixe do estão me perseguindo? O peixe da autopiedade que te engoliu nesta noite? Só que eu quero te falar uma coisa. Eu tenho uma receita diretamente do trono de Deus para a sua vida nesta noite. A nossa mãe, quando nós estamos sentindo mal do estômago, né? A nossa mãe prepara o quê? Um bicarbonato ou uma medicação qualquer, para quê? Para provocar algo aqui, para a gente poder vomitar.
Não é assim que a nossa mãe faz com a gente? Não é? E aí a gente consegue vomitar aquilo que está aqui dentro, nos fazendo mal. Então eu quero te falar nessa noite, não é a tua mãe que vai preparar para você essa medicação, não. Quem vai preparar é o Pai. E sabe qual que é a receita que o Pai tem para a tua vida nesta noite? É porção da palavra do Senhor que você precisa comer, é se deliciar no manancial dos louvores dEle, e depois você descansar nos seus joelhos no Senhor Jesus. E assim você vai provocar uma azia nessa falta de coragem de fazer a vontade do Senhor, nessa desculpa que você anda para fazer a vontade do Senhor. Nessa noite vai provocar uma azia e você vai vomitar essa preguiça, você vai vomitar essa falta de ânimo, você vai vomitar este mundo de mentiras, porque é o próprio Deus que está te dando a receita. Você coma da palavra do Senhor, você beba dos seus louvores e você descansa em cima dos seus joelhos. É a palavra de Deus que nos garante isso, irmãos. É a palavra de Deus que nos garante isso. Eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. Qual é o peixe que está te impedindo de fazer a obra do Senhor? Qual o peixe que é tão grande que está te travando? Eu quero te falar que você é livre para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Não tenha medo, porque o Deus que te chama é o Deus que te capacita. O Deus que te chama é o Deus que garante a sua vitória. E nessa noite eu profetizo na tua vida e extermino esse peixe que está impedindo de você avançar no seu ministério. Se é para louvar, louve. Se é para pregar, pregue. Não olhe mais para a dificuldade. Rejeita o peixe da dificuldade na tua vida. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu te digo, resista a esse peixe e esse medo vai desaparecer. Muitas das vezes o inimigo, ele lança em nossas mentes: você não é capaz, você não vai conseguir, deixa isso para lá, seja crente de banco. Para que você quer pregar? Para que você quer louvar? Já tem tanta gente. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem um chamado específico na tua vida. Não preocupe se o teu irmão do lado também louva. Deus vai usar ele da forma que Deus quer, e Deus vai te usar da forma que Ele quer, porque Deus não trabalha com clones. Nós somos pessoas específicas diante de Deus. Cada um é como cada um na presença do Senhor. Então, se você quer louvar, meu irmão, louve. Quer pregar, pregue. Quer ser professor de criança, seja professor de criança. Quer trabalhar somente na porta, trabalhe somente na porta. Mas faça aquilo que o Senhor te ordenar. Porque se você pegar a direção contrária, você vai causar na tua vida e na vida dos que estão te rodeando uma tempestade que pode levar até a morte. E essa morte aqui é morte espiritual. Levar à morte espiritual. A sua decisão de fazer a obra do Senhor pode interferir na tua família toda. Porque Deus não é um Deus de brincadeira. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não atrasa, Ele chega na hora exata. Então eu te peço, como a levita Giovana, louvor aqui, que é para a gente louvar e que Deus vai trabalhar a seu favor. Então faça mesmo isso, faça o chamado de Deus e Deus vai trabalhar ao seu favor. Não dê trabalho para Deus te tirar ou te colocar um peixe grande para você entender que você precisa fazer a vontade do Senhor.
E quando nós nos dispusemos a fazer a vontade do Senhor, pode vir as dificuldades. Porque não pense, irmão, que não vai vir afrontas, vai. Não pensa que não vai vir empecilhos, vai. Não pensa que você não vai sofrer isolamento, vai. Mas o seu isolamento pode ser de pessoas, não de Deus. Deus vai estar sempre contigo. E é normal se você sentir medo no meio da caminhada. Mas não é normal você ficar com medo pro resto da vida. Porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, que salva, que cura, que liberta, e que fez o céu, que fez o mar, que fez a terra. E o controle está todo na mão dele. É todo, não é só alguns, é todo na mão dele. E assim eu quero deixar esta palavra para os irmãos. E quero que vocês reflitam nessa noite. E provoque uma azia nesse peixe. Põe esse peixe para correr da tua vida. Porque o Senhor Jesus tem mais para vocês. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.